Olá, Nadson, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Professora Patrícia Valverde também, seja bem-vinda. Vamos lá, aguardando. Nossa convidada, Eneida, foi o primeiro, Nadson. Que massa, que massa. Seja bem-vindo, meu querido. Esperar a doutora Eneida para a gente fazer esse nosso bate-papo hoje, que vai ser bem legal. Aguardando o pessoal chegando também. Massa. Dani. Tudo bom, linda? Pri. Bacana tê-los aqui conosco, gente. Muito bom. Oi, oi, Dani. Ai, que joia, Nadson. Ela atua na parte clínica também? Eu sou meio suspeita de dizer da psicopedagogia que eu sou apaixonada. Ai, Dani, só você mesmo, viu, amiga? Vai dando só mais um pouquinho para a Eneida chegar. Deixa eu mudar minha conexão. Qualquer coisa que precisar, viu? Sinta à vontade. Saudade também, Dani. Essa maluquice dessa quarentena, né? Acho que tá todo mundo afastado. Precisa fazer esses nossos momentos também online. Eneida já tá chegando. Rodrigo, Bia. Oxe, peraí, gente. Deu algum probleminha aqui com a Eneida. Disse que ela não pôde participar. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la agora. 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 Peraí, que eu não tô me vendo. Você tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, estou lhe vendo. Tudo Eu não perfeito. tô me vendo. Não! Não, só vejo você. Eu estou lhe vendo, amiga. Bom, então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Como é que você tá? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Ai, o meu assistente. Tudo jóia, minha flor, tudo jóia, graças a Deus. Aí na correria,
É Mas tudo verdade. em paz, graças a Deus. E maravilhoso. Aí, ó, Dani disse que já tá vendo nós duas. Isso já é bom. O Eu não tô melhor me é vendo, que. mas tô me vendo e tá tudo certo. Mas o bom é que esteja sendo transmitido nós duas, né? Para não ficar uma fala unilateral. Com Ai, certeza. que bom, Eneida. Muito feliz, viu? De termos esse momento aqui juntas, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, sobre. Peraí. Pronto. São as questões, né, de estarmos dentro de casa, faz parte de todo o processo. Mas muito bom, minha linda, em poder. Na verdade, a gente já conversou, né, um tempinho, né, sobre essa nova guinada aí que você está dando na sua área, né, que é uma área que me identifico muito também, né. Mas antes da gente entrar mesmo nisso, agradecer muito, né, você ter aceito esse convite. Você sabe que as portas lá estão abertas para você. Já estão. E continuam sempre abertas para você. E trocar um pouquinho, né, sobre essas experiências, sobre a sua nova. É, o fluxo agora, né, que você está dando para a sua formação, que eu considero, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, Neida, tão significativo. A gente está olhando justamente para todos os âmbitos do ser humano e não apenas por um, um, um pedaço dele, né? Então, mas antes de tudo isso, eu queria que você, né, se apresentasse, dissesse um pouco da sua formação, né, da sua formação recente também. Recente não, né? Mas a que você está encaminhada aí. Tá, joia. Eu quero também te agradecer pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui compartilhando aí com as pessoas que te seguem. Todas essas informações que são muito novas, né, para a maioria das pessoas. E como Sim, você colocou, né, de uma forma bem clara, que nesse período que a gente está vivendo de pandemia é muito importante esse assunto, né? Porque muitas pessoas estão precisando, inclusive, dessa ajuda, desse suporte para compreender mais tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, eu quero lhe agradecer também pela oportunidade, pelo convite, pela confiança aí no meu trabalho. Tá certo? sempre. Você sabe que é sempre. Se eu não confiasse, é sempre mesmo, né? Você sabe que você é muito querida, e a gente já se conhece, né, há um tempinho, né? Não estamos tão próximas, né, como outras amigas nossas também que estão aqui, mas em função das circunstâncias da vida. Mas é muito bom, né? Pelo menos a gente ter esse canal de oportunidade para que a gente estreite cada vez mais, além da nossa amizade, mas também as práticas, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa carreira. Né? A gente Sim, acredita que dentro de uma formação ela estanque, mas muito pelo contrário, né? Todas as formações elas têm vários caminhos que você pode seguir em prol do desenvolvimento do sujeito, que esse é o nosso objetivo, tanto o meu quanto na área da educação, quanto o seu de uma forma sistêmica mesmo do ser humano, né? Então eu sim, fico muito feliz, né? E hoje eu sim. vou estar aqui apenas como telespectadora mesmo, né? Para realmente me debruçar aí na área que você está seguindo. A gente já conversou um tempinho, mas hoje eu estou aqui mesmo para ouvir cada vez mais e me encantar cada vez mais por essa área. Tá, e fica à vontade. Se quiser perguntar, o pessoal também, se quiser fazer alguma Sim, pergunta, sim, sim, com né? certeza. Eu vou E acompanhando aqui pode, também, e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai colocando aqui também, se sintam à vontade. joia. E aproveitar para pedir para o pessoal compartilhar também a live, né, com as pessoas que eles conhecem, que podem se interessar aí pelo assunto, né? Eu acredito que é um Sim, assunto que interessa sempre a algum amigo, alguém da família que esteja enfrentando algum problema de saúde e queira compreender melhor como é que isso tudo pode estar acontecendo e de que forma isso pode ser resolvido, né? Então, eu acho que é bem oportuno que o pessoal compartilhe também, tá? com Então, eu certeza, vou com começar me certeza. apresentando para as pessoas que não me conhecem, tá? Então, meu nome é Eneida, né? Como a Erika já falou, eu sou biomédica, eu sou formada desde 2002. Eu fiz a minha primeira pós-graduação em biologia molecular. Em seguida, eu parti para uma pós-graduação em biomedicina estética, onde atuei aí bastante com isso, né? E foi a partir desse momento que comecei a despertar um olhar mais profundo para o paciente, para o ser de uma maneira integral. Por que isso aconteceu? O que acontecia muito em consultório, né?
E daí foi que eu parti para a minha especialização última, né, em saúde integrativa sistêmica. Então, o que é que eu fui percebendo ao longo dos meus atendimentos? Eu via que muitos pacientes chegavam, por exemplo, para tratar uma queda capilar. E ali a gente tratava, oferecia os melhores tratamentos, ele tinha um excelente resultado, mas passava-se um tempo, ele voltava com a mesma queixa, né? Um outro caso muito comum eram os pacientes que apresentavam alguma mancha na pele. A gente tratava, aquelas manchas sumiam, passava-se um tempo, o paciente voltava com novas manchas. Então, eu comecei a perceber isso, que não era somente um sintoma físico. Eu não poderia mais me limitar a tratar somente aquilo ali que eu estava vendo no paciente, né? A queixa que ele me trazia. Eu comecei a notar que algo além daquilo precisava ser tratado para que, de fato, ele eliminasse o problema que ele vinha se queixando. E foi daí que comecei inicialmente a fazer desintoxicação hepática, né? A tratar com suplementação, outras questões que podiam estar envolvidas naquilo ali, naquele sintoma físico. Ainda assim, fui percebendo que isso não era suficiente, que ainda os pacientes retornavam, que outras queixas começavam a surgir. E era bem interessante assim, sabe, Érica? Porque todo paciente, quando ele chegava no consultório, eles me relatavam muitos problemas pessoais, sabe? Parecia um consultório terapêutico, né? Muitos iam Uhum. mesmo para desabafar. Eles sabem, enquanto eu estava ali fazendo o procedimento, eu percebia que muitos iam me contando os problemas pessoais que eles estavam enfrentando. Eram casos de divórcio, casos de traições no casamento, caso de briga familiar, situação financeira difícil e até mesmo casos de estupro. Eu já cheguei a ouvir em consultório. Então, eu fui percebendo que ali existia um ser humano que estava com questões emocionais debilitadas e que eu não poderia mais me limitar a tratar aquilo, né? Então, eu fui a fundo, eu fui estudar realmente aonde os problemas emocionais daquele meu paciente poderiam estar afetando o corpo físico dele. E foi daí que eu Uhum. mergulhei na saúde integrativa sistêmica, né? Porque a gente precisa compreender que nós somos um ser integral, né? Nós não podemos nos ater a tratar o sintoma físico, porque nós, além da saúde física, temos a saúde mental, a saúde emocional e a saúde espiritual. E elas são deixadas de lado. Não é verdade? A gente acaba deixando sempre para depois. Vai ao médico, toma uma medicação para aquele problema, aquela dor que a gente está sentindo e simplesmente acha que aquilo ali está resolvendo o nosso problema, quando na verdade a gente ali está mascarando um sintoma, um sinal que o seu corpo está lhe dando de que algo não está bem para você. Né? Uhum. Então, foi buscando conhecer cada vez mais sobre as questões emocionais envolvidas nos sintomas que eu me aprofundei nesse estudo, no conhecimento da medicina germânica, né? E aí fui conhecer cada vez mais para tentar ajudar essas pessoas nessas outras questões, nessas outras áreas, né? Porque nós somos, afinal, o quê? Corpo, mente e espírito, né? Nós temos que tratar de uma maneira sistêmica e integral, o ser como um todo, né? Então, assim, além da medicina germânica, uma outra área que eu fui me aprofundar foi na medicina vibracional, que ela envolve muitos estudos da física quântica. E aí a gente Uhum. consegue compreender mais como essas emoções afetam de fato o nosso corpo, porque está tudo muito relacionado a essa questão da física quântica e que a gente trata aí como medicina vibracional mesmo, né? Sabendo que todas as doenças acabam envolvidas com essas questões. Então, assim, o que é que acontece? É muito importante que a gente perceba os sinais que o corpo está dando, para que a gente não se limite apenas àquela queixa inicial, né? Então, assim, o que é que eu quero explicar a partir daí? Nós temos que compreender que o sintoma físico, ele é o último estágio da doença, é o último estágio da dor, é o último estágio quando a mancha aparece, entende? É o último estágio quando você percebe uma queda capilar. Então, esse é o último estágio da doença, que é o sintoma físico. E não é daí que nós devemos começar a tratar. Nós devemos começar a se perguntar, da onde as doenças começam? A doença, ela tem 4 níveis de desenvolvimento. Ela se inicia no nível energético, que é onde estão as nossas células. É a nível energético que começam todas as doenças, dentro da célula, dentro do átomo da célula. Tá? Eu vou falar mais a fundo sobre essa questão ao longo da nossa live, porque esse é o tema mais específico, mas para que haja uma compreensão maior, eu vou falar aqui rapidamente dos 4 níveis de evolução de qualquer sintoma. Tá? Então, o primeiro é o nível energético, o segundo é o nível sensorial. O que seria o nível sensorial?
Seria aquele momento que você percebe que você está um pouco mais cansada e aí você procura o médico para entender por que você não dorme, por exemplo. Por que eu estou tendo insônia? Aí eu começo a buscar um médico. Ah, por que eu ando tão estressada, impaciente em casa, no trabalho? Ou de repente eu estou ali com uma crise de diarreia que não tem uma causa aparente. Aí você Uhum. recorre ao médico. Então começam a surgir alguns sinais, né, de que a doença já está acontecendo, mas ela ainda não é revelada no corpo físico de uma forma mais evidente, nem mesmo nos exames de laboratório. Então fica aquela coisa, você vai ao médico, ele olha para você e diz: "Ah, isso aí é normal". Quantas vezes a gente não já ouviu assim: "Ah, é uma virose", e volta para casa, né? Infelizmente. Muitas vezes também ele passa alguma medicação e aquilo ali controla aquele sintoma, mas não se investiga de fato o que causou aquilo, né? O que levou você a sentir aquilo ali. Por que você está tendo insônia? Por que você está tendo essa dor? Enfim, não se investiga. E aí a doença está no nível sensorial. Depois disso, ela evolui para o nível funcional. É nesse nível que a gente começa a perceber as alterações nos exames de laboratório que antes não eram percebidas. Aí ele já passa, o médico já passa alguns exames, você vai fazer, e aí começa a perceber alguma alteração nos seus exames laboratoriais. Esse aí já é o terceiro estágio da doença, ou seja, ela já começou há alguns anos atrás. Porque todos esses estágios que eu estou falando, ele leva alguns anos para acontecer, né? Não é de um dia para o outro, de um mês para o outro. Leva um tempo. E aí, nesse nível funcional, a gente já começa a perceber alguma alteração nos exames. Mas são alterações mais sutis. E aí, normalmente, também é tratado com o quê? Remédio, né? Uhum. Você tem indicação de fazer o uso de alguma medicação, você vai para casa, faz, o sintoma melhora, ou seja, você silenciou o seu corpo, né? Com aquele remédio, fazendo com que ele não lhe mostre mais os sinais do problema que está acontecendo realmente dentro de você, né? Então ali fica aquela situação que a gente vai continuar empurrando ao longo dos anos sem saber de fato o que causou aquele problema, tá? Até que um dia o médico fala, ah, volta daqui a 6 meses. Aí daqui a 6 meses você volta para a próxima consulta, às vezes uma revisão, ou às vezes porque você continua sentindo ainda alguma coisa, ele volta, né? Tem pacientes que, por exemplo, sofrem com gastrite, trata-se com aquela medicação, né, os omeprazóis da vida, e depois de um tempo aquilo volta. E ele não sabe por quê. Vai ao médico, toma a medicação de novo e não se trata, não se investiga o que de fato está causando aquilo ali. Enfim, com o tempo ele volta, às vezes a uma consulta apenas de revisão, às vezes porque o sintoma persiste, e quando ele retorna, aí passam-se novos exames e é aí que começa, no nível estrutural, a se descobrir um câncer, um Alzheimer, uma esclerose múltipla. É aí que a gente começa, de fato, ver a doença já manifestada no corpo físico de uma forma mais grave, vamos dizer assim. Entende? Uhum. Então, esses são os níveis de evolução da doença. E aí as pessoas comumente só buscam tratar quando ela aparece, né, no corpo estrutural, quando a gente já tem ali o sintoma evidente. E já é um pouco tarde em alguns casos, né? Porque nesses casos, por exemplo, de um câncer, muitas vezes a gente não consegue mais resolver, né? É, E você tocou num ponto que desses 4 estágios, né? Que eu acho extremamente importante, porque a gente realmente não está acostumada, né, a olhar os pequenos sinais que o nosso corpo ele vai mostrando ao longo do tempo. Então, como você disse, às vezes uma fadiga, né, em excesso, às vezes essa alteração de humor, a gente acha que é algo passageiro, né? A gente acha que é algo daquele momento, daquela situação que você está vivendo no trabalho, ou daquela situação que você está vivendo no seu ambiente social. Mas eu acho que isso é uma questão tão cultural, sabe, Eneida, que a gente precisa levar isso muito a sério. Porque é cultural, né? A gente realmente só procurar o médico quando a gente está naquele estágio alto, a qual a gente realmente não consegue muitas vezes, né, em muitos casos, obviamente a gente vai generalizar aqui, mas reverter a situação. Então eu acho que a gente precisa ter esse olhar cada vez mais, porque o nosso corpo diz, que o nosso sim, corpo mostra pra gente, que às vezes a gente fecha os olhos diante disso, é verdade. E né? é, como eu te disse, né? Infelizmente, por conta disso, às vezes a gente já vai descobrir a doença no estágio mais avançado, em que muitas vezes já não tem muito o que ser feito,
né? Então, assim, todas as doenças, elas devem começar realmente a ser tratadas no estágio onde ela começa, que é lá no nível energético. É por isso que eu estou explicando cada uma dessas fases, para Aham, que a gente possa compreender onde de fato nós devemos começar a tratar a doença, onde ela começa dentro da célula, a nível celular. Né? Porque, assim, a gente sabe que todas as células, isso é comprovado cientificamente através dos estudos da medicina vibracional, que envolve a física quântica, tá? Então, assim, já se sabe que todas as nossas células possuem uma frequência vibracional, tá? A célula do fígado, por exemplo, ela possui uma frequência de 327 Hz. Então, assim, é uma frequência elevada. As frequências, elas variam de 0 a 1000 Hz. Então, é uma frequência mais alta, tá? Então, assim, quando a gente, por exemplo, aí é que eu vou explicar da onde começam as doenças. Elas começam justamente das emoções negativas que a gente vai absorvendo ao longo da nossa vida. Então, como eu já estou falando aqui de frequência, eu vou explicar também um pouco sobre as frequências das emoções. Vamos lá. O medo, a raiva, a culpa, a vergonha, todas essas emoções negativas, elas têm frequências muito baixas, né? Então, por exemplo, a culpa, ela tem uma frequência de 30 Hz, né? O medo tem uma frequência de 100 Hz. Então, são frequências muito mais baixas do que as frequências das nossas células, tá? uhum, Então, o que que acontece? Quando você, por exemplo, é uma pessoa que sente medo de tudo, ao longo da sua vida você foi absorvendo medo de certas circunstâncias, de certas situações, e aquilo vai sendo guardado dentro de você. Você tem essa frequência do medo, uma frequência baixa, uma frequência de 100 Hz. Então, o que que acontece? As células do fígado, por exemplo, que vibram a 327 Hz, todas as nossas células possuem nanoantenas que vão captar essas frequências que a gente bota para dentro do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, o fígado, ele com a frequência dele de 327, ele vai absorver essa frequência do medo, entende? Então, quando ele absorve essa frequência, ele abaixa a sua frequência e começa a debilitar as suas células. Então, todas as nossas doenças estão relacionadas com as questões emocionais. E é dessa forma, como eu estou explicando, que tudo acontece. Tá dando para entender? Eu sei que é um assunto mais específico, mais técnico, mas eu estou tentando ser bem não, clara. mas deixa eu só responder a Geisa aqui. Vai ficar gravado sim, Geisa. Você pode acessar depois lá no nosso GVT, lá da Clínica Equilibrium, que tem essa live com a Eneida e outras também de outros temas. Então, tudo fica gravadinho lá ou também no nosso canal no YouTube. Equilíbrio em Educação e Saúde. Não, mas é muito interessante isso, Eneida, porque como você traz, né, essa questão do sistema. Nós não somos fragmentados, né? Nós não somos pedaços. Nós trabalhamos por meio de um sistema. Então, é natural que uma coisa interfira no desenvolvimento da outra e vice-versa. Né? É fato quando você está com, por exemplo, vou trazer um pouco para a minha área, né? Com uma baixa Sim, autoestima, uma criança que está com uma baixa autoestima. Né? E isso acaba se refletindo no processo educacional dela também. Então, em alguns momentos, nós precisamos olhar primeiramente para esse lado, para que depois a gente consiga chegar realmente àquela dificuldade que a criança vem apresentando. Eu acho que casa muito com isso que você está trazendo, de uma maneira bem científica, que eu acho que e o exato. pessoal está dizendo que está super claro a linguagem, então a gente pode continuar nessa linha. E também podem tirar as dúvidas aqui conosco, caso vocês é, é, percebam que está em alguns temas mais técnicos, né? Porque em alguns momentos isso pode acontecer. Mas é esse olhar como, no sujeito como um todo. Eu acho que a gente precisa, enquanto profissionais da área, você da área da saúde, eu da área da educação, ter esse olhar cada vez mais integrado do sujeito. O sujeito não é apenas um corpo, né? Isso aí que você colocou é fundamental, porque me faz lembrar uma imagem, né? Um slide que a gente tem, né? Que é um elefante, onde a gente coloca várias pessoas vendadas, né? Para ir tocar em cada uma parte do elefante. E cada pessoa que toca numa parte, ela descreve o elefante da sua forma, como ela sente, né? Pessoas que não conheciam o Uhum. elefante, vamos imaginar, claro, assim, né? E cada uma toca no rabo. Ela descreve como é um elefante a partir do que ela sente tocando no rabo. A outra toca na tromba, então ela descreve um elefante como aquilo ali que ela está tocando. Outro vai
toca na pata e por aí vai. Então, na verdade, quando a gente recorre à medicina tradicional, a gente é tratado em partes, né? A gente é tratado somente pelo. Você vai ao hepatologista para tratar do fígado. Você vai, né, procurar um cardiologista, trata o seu coração. E se esquece que o ser é integral. A gente precisa ter realmente esse olhar como um todo, porque uma coisa sempre vai interferir na outra, É inevitavelmente. verdade, Né? é É verdade. exatamente o que você colocou. E isso aí, relacionado à sua área, né, é exatamente por aí, essa questão de você ver, até com as crianças a gente faz esse trabalho, né? Avaliar como é que está essa questão da autoestima e tudo mais, porque a gente sabe que isso vai interferir no aprendizado dela, né? É Total. fundamental, é bem interessante, né? Então, assim, continuando, vá, pode falar. Não, pode continuar. Então a gente não vai chegar no item 3. Pode continuar, amiga, relaxa. Então, assim, voltando a falar aqui das vibrações, das emoções, né? E relacionando isso aos nossos órgãos. Então, por exemplo, já se sabe que os pacientes que armazenam muito esse sentimento de medo ao longo da vida, eles vão desenvolver algum problema no fígado. É muito provável que esse problema no fígado esteja relacionado ao medo, não exclusivamente, tá? Eu falo aqui de uma forma mais geral. Existem Uhum, outras questões envolvidas, outras causas, e ó, é claro que aqui eu estou me atendo às questões emocionais, mas a gente, como eu já disse lá no início, nós somos compostos de, né, várias áreas da saúde. Então, a gente tem que pensar também na saúde física, na saúde mental e na espiritual. Tudo está envolvido, não é só uma única questão. Então, assim, também já se sabe, por exemplo, que a culpa, que é um sentimento que vibra a 30 Hz, ela vai acometer aqueles pacientes, quer dizer, pacientes que têm problemas renais, eles normalmente vibram na culpa. Tá? Então, a gente consegue fazer a associação de algumas emoções com alguns problemas que são desenvolvidos em alguns órgãos especificamente. Tá? Então, isso é bem interessante porque, assim, quando a gente recebe um paciente para fazer esse tratamento, a gente consegue, a partir da dor que ele sente, às vezes, em um determinado lado do corpo, associar ao problema que ele tem vivido, né? Se é um problema conjugal, se é um problema profissional, se é com o pai, se é com a mãe. Então, tudo isso a medicina germânica nos permite compreender, para que daí a gente parta para um diagnóstico e compreensão daquilo que causou aquele problema, aquela dor, aquela doença que ele está enfrentando. Entende? E como é que a gente vai descobrir qual é o nosso estado emocional? Essa é a grande pergunta, né? E ainda mais que muitas vezes ele existe dentro de nós de uma forma inconsciente. Muitas vezes a gente vive o nosso dia a dia e não se dá conta de que nós somos uma pessoa que guardamos uma culpa lá dentro. Ou que de repente a gente tem um medo de muitas coisas e não se percebe tendo medo daquilo, né? Então, assim, como descobrir o nosso estado emocional? Então, hoje a gente consegue descobrir o estado emocional das pessoas através tanto da biorressonância, né, que eu realizo através da radiestesia, como também através de um teste que é realizado por um software. Então, a gente hum, consegue enviar por e-mail para o paciente algum questionário, uma avaliação, e esse software consegue, a partir dessas respostas do paciente, diagnosticar qual é o estado emocional que ele vibra. Entende? Então, hoje é fantástico, porque tanto a biorressonância quanto o teste são avaliações que podem ser feitas à distância, feitas online, não tem problema nenhum. E ali o paciente recebe uma devolutiva, ele vai receber o seu diagnóstico e o relatório do seu estado emocional, para que ele possa compreender como aquilo ali afeta as áreas da vida dele, de que forma ele tem conduzido a vida dele, entende? É dessa forma que a gente consegue aí saber qual é o estado emocional que a gente vive. E isso é o ponto de partida para que a gente comece a entrar no processo de cura, de remissão das doenças, né? De você deixar de sentir alguma dor, algo que você esteja ali enfrentando, porque assim, gente, não é normal a gente viver com dor, tensão muscular nos ombros, alguma dor no joelho, uma dor no quadril, dor no estômago, enxaqueca. Não é normal a gente ter que viver com essas dores, sabe? E por muitos anos a gente vai se medicando contra tudo isso, sem buscar de fato a raiz do problema. E quando a gente parte para essa nova medicina, que a gente começa a compreender qual foi a emoção que te causou isso, qual foi o conflito que você viveu no seu passado que te gerou um trauma, que te gerou uma emoção. Porque é disso que eu vou falar agora, das crenças e dos traumas, né? Porque tudo isso, porque assim, todo sentimento, ele parte de um pensamento. A partir do momento que você tem um determinado pensamento, isso lhe gera um sentimento, tá?
e que vai ficar armazenado ali. E esse sentimento, ele surge da onde? Esse pensamento, ele surge da onde? Justamente dessas crenças que a gente vai tendo, vai formando ao longo da nossa vida, né? Porque as crenças, elas são formadas desde que a gente nasce, né? Até os nossos 7 anos de idade, nós sofremos muito a influência dos nossos pais. Então, essas crenças vão sendo instaladas por essas informações que os nossos pais vão passando para a gente, tá? Uhum. Então, ao longo da sua vida, você continua a formar novas crenças. Não é só até os 7 anos, você constrói novas crenças ao longo da sua vida. E essas crenças vão sendo armazenadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Todas as crenças que a gente forma vão construindo ali o nosso paradigma. Aquilo que você acha que é certo ou errado para uma determinada coisa. É assim que funciona. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem claro. Vamos supor que aquela menina, ela foi formada com a crença pelos pais de que primeiro ela teria que estudar, depois ela teria que trabalhar, se formar, trabalhar para só depois casar e ter filhos, tá? Essa é uma crença. Aí, de repente, aquela menina, ainda estudante, engravida. O que que acontece no universo dela, dentro do mundo dela? Ela começa a perceber que aquilo foi contra a crença dela, que foi construída, né, no mundo dela, no modelo de mundo dela, de que ela devia seguir aquele passo a passo que ela foi orientada. E aquilo se torna um choque de realidade para ela. E ali ela começa a ter alguns sentimentos, né, que vão sendo construídos através dos pensamentos que ela se depara naquele momento. Por exemplo, como eu vou sustentar essa criança? Como eu vou continuar estudando estando grávida? Né? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Como eu vou encarar meus pais? Como vai ser com a minha família? Então, aqueles pensamentos que surgem diante daquela crença dela que foi quebrada, que foi rompida, né, que foi confrontada, ela começa a gerar sentimentos. E ali são sentimentos provavelmente de medo, sentimento de talvez raiva por conta de alguma circunstância como aquilo ali pode ter acontecido, vergonha. Então, são sentimentos que têm frequências muito baixas. E aquilo ali vai sendo armazenado e ela talvez carregue aquilo ao longo da vida dela. Então, tá aí a importância das nossas crenças, né? Dentro desse contexto que a gente está colocando aqui de doenças e tudo mais, né? De como isso influencia. Então, assim, um outro exemplo em relação aos traumas que as pessoas podem viver. Vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa que está casada, de repente ela descobre a traição de um marido. E ali ela não se dá bem com aquela notícia, ela encara aquilo ali da pior forma possível, ela desaba, né? E ela acha que o mundo dela acabou, ela se divorcia, enfrenta uma realidade que ela não estava esperando, e aquilo vira um trauma na vida dela. E ali também ela vai armazenar sentimentos negativos de raiva, né? Sentimentos de culpa, muitas vezes, porque muitas mulheres se sentem culpadas por conta disso. Então, ela pode desenvolver ali sentimentos de medo de um novo relacionamento, de ser traída novamente, enfim. São diversos sentimentos negativos que vão sendo guardados diante dos traumas e das crenças que a gente tem dentro de nós. Mas, da mesma forma que uma pessoa ela pode ter todos esses sentimentos vindo à tona por conta desses episódios, olhe como é importante, por exemplo, se uma pessoa tem uma outra crença em relação ao primeiro exemplo que eu dei. Vamos supor que é uma garota jovem que não está nem aí para nada, que não se importa se acontecer com ela uma gravidez, né, na juventude, que ela não se importa com esse negócio de casar primeiro, estudar primeiro, e encara aquilo ali numa boa e tira de letra. E vai criar o filho dela, e uma hora ela talvez resolva estudar e por aí vai. E não se importa em saber se isso vai ser problema ou não para a vida dela. Ela vai guardar sentimentos negativos diante do que aconteceu? Muito provavelmente não. Porque a crença dela era diferente. A crença dela, aquilo não era importante para ela. Não era uma Uhum. crença limitante para ela. Vamos pensar dessa forma. Entende a diferença? E com o trauma é a mesma coisa, né? Da mesma forma que uma mulher pode encarar essa situação assim e ficar com sentimentos negativos dentro dela, uma outra mulher já pode encarar de uma outra forma. Ela já pode não estar com o casamento muito bem e achar que aquilo ali foi até uma bênção na vida dela para ela cair fora e ter a oportunidade de viver uma nova história, ser feliz e viver aí o amor, a alegria, a gratidão, com sentimentos positivos que não vão trazer nenhum problema para ela, certo? Então, assim, as crenças e os traumas, eles também estão muito relacionados com as doenças e as dores que a gente vai desenvolver ao longo da vida. Justamente porque, diante de todo o trauma e toda a crença, a gente está sempre armazenando aí algum sentimento, alguma emoção dentro de nós. Compreenderam essa parte? Eu acho que deu para... Eu tentei Rodrigo, trazer exemplos para ficar bem claro. não, eu acho perfeito, porque acredito que muitas pessoas
passam por isso, já passaram por isso, sim, né? E sim. Rodrigo até colocou aqui uma frase, né, que a medicina chinesa também associa as doenças com as Sim, emoções, né? Então, assim, o pessoal tá bem, tá se identificando bastante, né, com a forma como você está colocando, porque eu acho que o exemplo realmente traz muito da nossa realidade, né? Não fica uhum, naquela questão apenas científica, né? Lógico, todos os nossos, tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expõe aqui tem base científica. A gente não fala pelo senso comum, muito pelo contrário, né? A gente sempre está preocupado com as bases científicas que vão embasar o nosso trabalho, até porque nós somos profissionais, né? é verdade. Então, é muito bom. Carlinha, minha ex-aluna, que bom que você está aqui, minha linda. Ai, que felicidade, adoro, adoro, adoro. É porque eu tô vendo Vanessa que o também pessoal está tá aqui. entendendo e tá gostando, ó. Isso é É, ótimo. O isso é muito feedback é bacana, importante. porque É, fica muito próximo, né, Neida? Não fica algo distante, porque todo mundo possivelmente tem alguém que já passou por isso, ou está passando por vive isso, isso, né? e que é bom entender assim, o que isso também pode trazer de impacto para a sua vida, né? Para Sim, o seu desenvolvimento, né? Para a sua saúde, de modo geral, né? sim. Perfeito, perfeito. E a gente acaba subestimando muito, né, esses problemas que a gente enfrenta ao longo da vida e banalizando. E dessa forma, a gente acaba tornando aquele sentimento inconsciente para a gente. Ele fica guardado lá no subconsciente, as pessoas acham, É, ah, já superei esse trauma. Mas depois, ao passar dos anos, ela descobre uma doença que está relacionada com aquilo que ela viveu. Então, é assim, é verdade. muito importante que a gente se atente a tudo que a gente vive, a tudo que a gente enfrenta e ressignifique. É disso que eu vou falar um pouquinho agora, né? Como resolver tudo isso? Que não adianta que eu jogar para vocês como é que acontece e não dar a solução, né? Eu sou muito da Uhum, solução, eu gosto de trazer um problema e não dar a solução. Então, assim, o primeiro passo é essa questão de você ter consciência de qual é o seu estado emocional. E isso, como eu já disse, é possível hoje, né? Através do teste dos estados emocionais ou através da biorressonância. Então, esse é o primeiro passo. Você ter consciência de qual é o seu estado emocional. A partir daí, você começar a buscar compreender por que você tem esse sentimento guardado dentro de você e buscar ressignificar algum trauma que você viveu. É super importante isso, Érica, sabe? Da gente pegar aquele problema que às vezes está lá no fundo da cachola, mas que causa ali quando você revive uma dor, um sentimento, né? E você tratar aquilo ali. Não adianta ficar guardando, porque uma hora isso vai te trazer um problema de saúde. Então é uhum. fundamental que pegue isso e ressignifique. E não é fácil fazer isso sozinho. É por isso que existem os profissionais, né? Como eu, que trabalham justamente fazendo tudo isso para ajudar o paciente nesse processo. Além dessa ressignificação, é importante também fazer uma reprogramação de algumas crenças, porque tem crenças que nos limitam, né? Nos impedem de agir, nos impedem de evoluir na nossa vida. E assim, a gente trabalha com tudo. A gente não trabalha só, por exemplo, como eu estou falando que nós somos formados de uma maneira integral, todas as áreas da nossa vida acabam sendo envolvidas nisso, né? Por exemplo, a gente trata das questões que envolvem as finanças do paciente, a questão de relacionamento íntimo, as questões profissionais, para que a gente possa, isso é uma das primeiras ferramentas que a gente utiliza no início do tratamento, para que a gente possa compreender qual é a área que está mais afetada e que está te trazendo esse problema. Esse é o nosso ponto de partida, né? Então, isso, inclusive, a gente consegue saber também a partir da biorressonância. A gente consegue diagnosticar ali qual área da vida do paciente está mais afetada para que a gente comece a tratar e ressignificar, reprogramar algumas crenças que estão relacionadas com essa área que está com problema. Entende? É, Porque Geisa perguntou aqui o que que seria o estado emocional, né? o estado O estado emocional é justamente aquele sentimento que existe dentro de nós, que está ali guardado com a gente, e que muitas vezes é de forma inconsciente. Ele é guardado a partir de um trauma que você viveu, de uma crença que você tem, e aquilo ali você vai armazenando ao longo da vida, certo? Deu para ficar claro? Geisa, me responda, que senão eu explico de novo. Vou dando um tempinho enquanto ela responde aqui, se ela compreendeu, senão eu explico. Ah, eu Ok. estava lá embaixo, eu estava lá em cima. Então, assim, é... então, assim, o primeiro passo seria tomar essa consciência, né? Depois a gente começar a ressignificar e reprogramar aí algumas crenças. E como eu estava dizendo, não é fácil fazer tudo isso sozinho.
não é? A gente primeiro, para ter essa consciência, já, ela ainda não entendeu. Vou explicar mais um pouco, então. Estou vendo aqui que ela acabou de dizer. Vamos lá, vou tentar, deixa eu ver se volto com um exemplo. Vamos lá, vou voltar para o exemplo da menina que engravidou ainda garota, ainda muito jovem, né? Estudando ainda. E ela tem a crença de que deveria, primeiro, os pais ensinaram para ela que primeiro ela tinha que estudar, se formar, depois começar a trabalhar para só depois casar e ter filhos. Mas ela, de repente, engravidou, ainda muito jovem. E aquilo foi de encontro às crenças dela, né? E ali ela sofreu com aquilo. Ela teve medo de contar para o pai, ela teve medo de como ia ser a vida dela dali em diante, ela ficou com vergonha do que as pessoas iriam falar dela, ela ficou sem saber como iria cuidar daquela criança, então aquilo deixou ela muito abalada. Então ela armazenou aquele sentimento dentro dela. E vamos supor que ao longo dos anos ela não conseguiu trabalhar aquelas emoções dentro dela. Ela levou aquela gravidez adiante, mas ela sempre relembra daquele momento da vida dela que ela sofreu aquele trauma, aquela situação difícil para ela. E ela armazenou aquilo como algo negativo. É um evento de valência negativa, é assim que a gente fala. Existem vários na vida de todo mundo. E a forma como a gente dá sentido ao que aconteceu é que vai fazer com que a gente guarde dentro de nós ou não algum sentimento negativo, certo? Então, esse sentimento que ela armazenou, vamos supor que ela ficou com vergonha. Ao longo da vida, ela ficou com vergonha de ter sido uma mãe jovem, uma mãe solteira, e aquilo para ela foi um grande problema. O que é que vai acontecer? Ela vai crescer guardando aquele sentimento, certo? Aquele sentimento de vergonha. E é um sentimento que tem uma frequência vibracional muito baixa, que vai impactar nas células dos nossos órgãos. E isso lá na frente, se ela não conseguir ressignificar, vai trazer provavelmente alguma doença para ela. Deu para entender agora o que seria? Você conseguiu, Érica, entender? Que é a pessoa que deu Uhum, feedback mais rápido aqui. sim, sim. Mas pode falar, se não ficou claro, eu entro com outro exemplo, faço de uma forma que todo mundo compreenda, tá certo? Rodrigo Me perguntou fala aí, aqui gentileza. se saúde sistêmica e saúde holística seriam as mesmas coisas. Olha só, a saúde integrativa sistêmica, ela visa tratar o ser. Ah, que bom, Geisa, obrigada. Ela visa tratar o ser de uma forma mais integral, certo? Então, a gente consegue trabalhar não só a parte emocional, a parte mental, né? Como as terapias holísticas, elas focam mais para esse lado, mas a gente consegue também tratar a questão física, a questão espiritual, se bem que a holística também entra nessa linha, né? Mas a gente abrange também a saúde física, tá? Porque a gente entra aí com a biorressonância para saber exatamente quais são os neurotransmissores que estão com níveis baixos, vitaminas que estão com níveis baixos, hormônios que estão baixos. A gente consegue, através da biorressonância, saber se tem algum metal pesado intoxicando seu organismo. A gente consegue, através da biorressonância, saber, enfim, desde o seu estado emocional, inclusive, essa é muito importante essa informação. Com a biorressonância, a gente consegue, inclusive, saber se já existe algum órgão comprometido a nível energético, para que a gente comece a tratar antes da gente descobrir um sintoma. Entende? Então, a saúde integrativa sistêmica que eu atuo, ela é mais globalizada, ela é mais integral mesmo, tá? É bem completa. A gente Como, aborda aí todas essas áreas, como que é certo? feito, Eneida, essa análise? É por Então, meio era de isso que eu exame ia de falar. sangue, alguma coisa do tipo assim? Não, a gente trabalha através da biorressonância pela radiestesia, tá? Ah, É física quântica. É muito complexo para eu tentar explicar aqui. A gente tem tá. até muito complicado. Então a gente tem Mas que fazer uma outra não live é para exame, explicar. mas a sua pergunta ela é pertinente. Não é exame de sangue, não é nada disso. Tanto é que ela pode ser feita online, tá? Porque a física Tá. quântica aí explica tudo isso e a gente consegue através da radiestesia. Se alguém tiver curiosidade, já que a gente não vai ter tempo para explicar tudo agora, dá para entrar aí na internet que tem bastante informação sobre a radiestesia e eu faço a biorressonância por esse método, tá? Joia. Tem uma outra E assim, perguntinha aqui também. Posso trazer? De Rosiane. Podemos pode? dizer que os sentimentos construídos têm relação com as expectativas que traçamos para as nossas vidas? Sim, porque as expectativas elas são fundamentadas nas suas crenças. Né? De acordo com aquilo que você acredita e constrói o seu modelo de mundo, você gera uma expectativa. Então, se a sua expectativa é frustrada, aquilo vai te trazer uma emoção negativa de alguma forma, né? Então, essa consciência é importante. Essa pergunta dela foi ótima, porque isso traz a pessoa a consciência daquilo que ele está vivendo, porque assim, a pessoa vai enfrentar situações negativas ao longo da vida, isso é inevitável para todo mundo.
Mas o que importa é o que você vai fazer com aquele evento negativo que você está enfrentando. Se você vai encarar ele de forma negativa e registrar ele assim para você, ou se você vai pegar aquilo ali, ressignificar, encarar aquilo ali de uma outra forma e seguir sua vida numa boa. Entendeu? Então, assim, essa coisa da expectativa frustrada, ela abala e traz sentimentos negativos também. Certo? Joia. Tem uma pergunta E de assim, Dani também. Desculpa. pode Estou lhe falar. interrompendo, né? Porque é tão bacana assim. Não, Porque eu acho que as dúvidas são tão importantes, né? Que a gente traga, que pode ser também a dúvida de outro. com certeza. Dani traz, né? E quando esses eventos nos acontecem ainda criança ou no próprio ventre, né? Sim. Que faça deixar registros negativos no nosso inconsciente, né? Como limpar esse HD, né? Para que possamos seguir Pronto. em frente. É limpar Era HD justamente mesmo. a última pergunta dela veio a calhar justamente com o que eu já ia abordar agora, né? Como eu disse, é muito difícil fazer tudo isso sozinho. Né? Você ressignificar traumas e reprogramar uma crença sozinho é bem complicado, né? Então, assim, é justamente isso que eu faço com o método de saúde integrativa sistêmica. Como é que a gente faz? A gente tem várias ferramentas, técnicas específicas, onde em cada sessão a gente vai ajudar o paciente nesse processo. A gente trabalha muito com a autocura, tá, Érica? Então, a gente sabe que o paciente tem o poder de se curar, né? Então, a gente só vai ajudar nesse processo. Em cada sessão é trabalhada uma ferramenta para ajudar vocês a entenderem como ressignificar essa crença. Não é uma coisa aleatória, é um método, é uma coisa bem específica, já trabalhada e com vários resultados, né? Pacientes que, graças a Deus, conseguiram se curar, inclusive do câncer, com esse método, né? E aí a gente consegue, em cada sessão, trabalhar tudo isso. Então, esse HD vai limpar dessa forma através dessas técnicas e dessas ferramentas que a gente vai estar aplicando em cada sessão dessa, certo? Tem mais alguma dúvida? Menina, você acredita que já são 10 para 9? Nós temos 10 minutos Eu, exatamente. Meu Deus, o tempo passou voando. mas é isso mesmo. Eu estava aqui querendo até fazer uma técnica, mas o tempo já não vai dar. Mas a gente pode marcar um outro momento para fazer. Ó, Sim, e com outra coisa que é bem certeza. legal eu falar é sobre o uso dos florais quânticos, né? Que é uma outra coisa que a gente pode estar utilizando para tratar também as dores e as doenças no nível energético, que é onde eu expliquei que as doenças começam. Porque os florais, eles são substâncias naturais que eles vão liberar a mesma frequência da célula, daquele órgão. Uhum. Por exemplo, eu falei que a frequência do fígado é 327 Hz, então se o paciente tem um problema hepático, eu posso entrar também aí com um floral quântico específico para o fígado, com essa frequência. E lá eu vou conseguir regenerar o ambiente celular, fazendo com que ele volte a vibrar naquela frequência de 327 Hz. E aí eu consigo fazer com que o paciente melhore, entende? Então é uma outra estratégia que a gente tem aí no tratamento dessas dores, doenças. Eu dei um exemplo aqui de fígado, mas a gente pode fazer isso, inclusive, para crianças que têm déficit de aprendizado, Érica, é importante que você saiba. Uhum. A gente pode utilizar Joia. florais, entendeu? Que tem para crianças que estão em fase de crescimento, crianças que estão com dificuldade de cognição. A gente tem floral para muitas coisas. Eu diria que para tudo. E são substâncias que não têm nenhuma contraindicação, porque elas não têm princípio ativo. Então, elas não vão interferir com a medicação que o paciente já esteja fazendo uso, com nada disso. É bem tranquilo de usar e, assim, os resultados são fantásticos, incríveis. A gente consegue tirar paciente da depressão, consegue tirar paciente de várias doenças, né? Inclusive câncer, como eu já disse aqui. Entendeu? É bem interessante. Geisa perguntou aqui, né, como que funcionam as sessões, né? Se elas são semanais, se elas são mensais. E vou já na sequência, que Vanúzia também perguntou, né, se essa forma, acho que foi assim, viu, Vanúzia, que eu entendi. Se essa forma de lidar com o paciente seria o mesmo, né? Seria um sinônimo de resiliência, né? Que a gente usa muito resiliência, né? No campo da educação, no campo da psicologia, se isso Sim, tem correlação. sim. Na verdade, nós temos que ser resilientes, né? E a questão da resiliência entra muito com a questão da aceitação. A gente trabalha muito com a aceitação. A partir do momento que a gente consegue fazer você compreender aquilo que te aconteceu de uma outra maneira, você começa a aceitar aquilo de uma forma que não te machuque mais. Então a gente parte muito para essa linha, certo? E aí o Tá? paciente consegue ressignificar o evento de valência negativa e ele segue a vida dele é muito mais leve. É impressionante, porque às vezes com uma única sessão o paciente para de sentir alguma dor. É assim incrível, sabe?
aquela dor que ele tem ali no ombro. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Uma, uma paciente, um paciente, na verdade, que toda vez que ia jogar tênis sentia dor no ombro direito. Muita dor no ombro direito. E ele voltava daquilo se queixando. Então ele justificava que não ia jogar, às vezes, por causa da dor. Só que no fundo era a esposa dele que não queria que ele jogasse tênis. Eles já tiveram muitas brigas por conta do tênis que ele jogava. Até que houve a compreensão desse fato e se perguntando a ele, é por isso que você se sente culpado quando você joga tênis? Ele chegou a expressar que tinha vontade de que a sessão de tênis acabasse rápido para ele voltar logo para casa para não ter problema com ela. Então, quando ele compreendeu as razões dele sentir essa dor e ressignificou aquilo junto com a esposa, e ela disse para ele: pode jogar seu tênis, eu te libero, vai em paz jogar seu tênis. Ele nunca mais sentiu a dor. Então, é bem interessante isso. Quando a gente consegue pegar o que a pessoa viveu e ressignificar, ela começa a encontrar ali a solução para os problemas que ela está enfrentando, para as dores, para as doenças também. Perfeito, Ninguém sai de uma maravilha. doença, e ninguém sai, gente, de uma doença, de uma dor que está vivendo, em baixos níveis, né, de emoção. Em baixos estados emocionais, ninguém consegue entrar numa remissão para um câncer, para curar uma depressão, é muito difícil. A primeira coisa que a pessoa precisa compreender é que ela precisa sair desses baixos estados emocionais para começar a vibrar em padrões emocionais mais elevados, como a paz, o amor, a gratidão, a alegria, que eles têm vibrações acima de 500 Hz, que são as vibrações dos nossos órgãos, certo? Então, é a vibração da cura. Então, a gente precisa trazer o paciente desse baixo estado emocional para um estado emocional mais elevado. Isso é uma das coisas que a gente faz aí durante as sessões também, né? No Sim, e trabalho. daí ela acontece como, Eneida? Semanal? Como que é o formato das sessões? Elas normalmente acontecem uma vez por semana, certo? Elas acontecem uma vez por semana, claro que depende da disponibilidade dos pacientes, né? Pode acontecer até no máximo com 15 dias, mas normalmente uma semana. E aí a gente faz esse atendimento e cada sessão ele vai trabalhando com uma coisa, de acordo com o método, né? E dali o paciente já consegue nas primeiras sessões sentir a diferença e sair de lá com outra fisionomia, outro astral e outras sensações. É bem interessante. Isso é E aí, muito gente, bom. não tem nenhuma dúvida? A gente já está entrando aqui na nossa reta final. Eu queria fazer Nós uma temos técnica, exatamente 5 minutos. eu queria poder fazer uma técnica, mas assim, o nosso tempo é muito curto aqui na live, né? Então, É, assim, eu vou deixar pelo menos uma mensagem para que vocês consigam, assim, compreender que o estado emocional elevado, ele é o estado emocional de cura, de tudo isso que vocês vivem, né? De qualquer problema, não só de dor, de doença, mas de qualquer problema que a gente esteja enfrentando. Essa semana eu fiz uma postagem, né, no meu Insta e eu coloquei lá, né, perdoe para sarar a sua alma. E não é fácil perdoar, gente. Eu sei. A gente fala, não é da boca para fora. Existe um processo para que isso aconteça, né? Então, assim, perdoar, ele não é um sentimento. A gente precisa ter essa compreensão. Perdoar é uma escolha. A gente precisa escolher perdoar e compreender que perdoar não é pelo outro que você faz, mas você faz por você mesmo. Entende? Então, quando você tem falta de perdão, você guarda dentro de você sentimentos muito negativos. E isso vai trazer problemas para você, vai adoecer seu corpo, vai adoecer sua alma. Então, a gente precisa perdoar para sarar a nossa alma. Então, é uma escolha. Não é uma questão de... É difícil, mas a gente precisa escolher por nós, né? E, assim, eu quero também deixar uma outra mensagem que é em relação à gratidão. Se vocês puderem, gente, ter um coração sempre grato. E eu, quando falo de gratidão, não é da boca para falar, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato pela minha casa, pela minha família. A gente precisa sentir gratidão. O coração, ele tem um campo magnético que emana essa frequência vibracional a 3 metros de distância da gente. Então, se você tem ali um coração grato e o tempo inteiro você sente gratidão pelas coisas que você já tem, pelas que você ainda gostaria de ter, você começa a emanar essa frequência e até o ambiente que você vive se torna mais agradável, se torna melhor, tudo se torna mais fácil. E você não está emitindo só para o ambiente, você emite para o seu próprio corpo, para as suas células. Então, se você sofre hoje, se tem alguém aqui assistindo que sofre hoje com algum problema de saúde, saiba que a gratidão é a frequência da cura. Então, vibre na gratidão, tenha sempre um coração grato, agradeça 100 vezes durante o seu dia. Com certeza você vai estar aumentando as suas chances de cura e remissão aí de tudo que você tem enfrentado. E aí? maravilhoso, amiga, maravilhoso. Amei, Que bom. viu? Muito bom mesmo. E as pessoas também estão deixando aqui várias mensagens que gostaram bastante.
Eu Fico acho que feliz. são temas que são tão pertinentes, né, para a gente conversar, para a gente abordar. E eu volto a repetir, nós temos que começar a pensar o ser humano como um todo e não fragmentado. Cada vez mais eu tenho isso convicto comigo, né, que independente da idade, independente... Opa, fugiu aqui. É, é o ser humano, né? Não é porque é criança que você não vai olhar também por essas questões. Não, muito pelo contrário. Então, cada vez mais eu tenho defendido esse ponto, sabe, Neida? Por isso que a minha linha de trabalho também vai muito nesse sentido, né? Olhar a causa de tudo isso, né? Olhar o que está causando, né? O sintoma é o reflexo final, né? Mas o que está Exatamente. causando de tudo isso? O que está levando a criança a ter determinados comportamentos e por aí vai? E eu só quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né? Pessoas muito queridas estavam aqui conosco, pessoas que eu não vejo há muito tempo, né? Como a minha ex-aluna Carla, tem uma ex-aluna aqui também, Rosiane, né? As nossas amigas estão aqui também. Tem Muito várias feliz. amigas minhas aqui que eu vi. Obrigada por Não, é vocês. muito bom, porque de uma certa forma a gente acho que conseguiu levar um pouquinho daquilo que a gente acredita, né, Verdade. para as outras pessoas e a gente começar a olhar também para dentro de nós, né, Sim, sim. para o que, que acontece dentro do nosso corpo e realmente ressignificar muitas coisas, né, ter essa mudança de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E eu quero agradecer muito. Você sabe que live aqui cai, né? Parecendo. É super Eu mal tava educada, comentando. porque ela Eu também simplesmente derruba. Eu quero agradecer também a presença de todos, a você mais uma vez aí pelo convite e pedir para o pessoal me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre postando informações sobre esse tema, né? É doutora Eneida Vilaflor, certo? Só seguir lá. Inclusive, na última postagem que eu fiz, tem uma tabela dos estados emocionais. Quem tiver interesse em saber, dá uma olhada, aproveita e comenta lá nessa última postagem que eu fiz, o que achou da live e qualquer dúvida que queiram saber, no que eu puder ajudar, estou aqui, né? E Érica também está aí para ajudar todo mundo, né? Que eu sei, Estamos, né? né? Cada um dentro da sua área, mas estamos em prol do desenvolvimento do ser humano. E não apenas de uma parte do ser humano, mas do ser humano como um todo. Viu? Mas agradecer mais uma vez, minha querida. Todos Eu sabem que lá que agradeço. nossas portas estão abertas. Né? Esse material vai ficar gravado lá no nosso GVT, também está no nosso link da Equilíbrio lá no canal do YouTube. Eneida também eu sigo, eu já vi essa tabelinha lá no seu Insta. Né? Eu acho que é importante que a gente comece a se aproximar realmente do nosso corpo, né? Do nosso desenvolvimento integral. E mais uma vez, obrigada, amiga, por Eu que tudo. agradeço, Tati. Uma E coisa, vamos marcar novos encontros, porque a gente agora tem a segunda parte, né? é verdade. Então, até a próxima. Até, minha gente. Um beijo no coração de Gente, boa todos. noite. Obrigada. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.